14 horas e 2 minutos da segunda-feira, dia 1º de agosto de 2016. Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta, a ressonância, a biorressonância, os frequenciais, as técnicas de ponta para a qualidade de vida e bem-estar. Você sabia que os justos sempre dormem bem? Após o entardecer, a ausência da luz dispara a emissão de hormônios que são indutores do sono. A gente vive nas grandes cidades, a iluminação, a luz, mexe no ciclo circadiano, no ciclo biológico de cada um de nós. Mas é no sono que se recupera a harmonia, leva-se em conta os desgastes do dia anterior e torna-se um bom sono, torna-se a si mesmo. De novo, novamente, a si mesmo. Abre aspas. Tudo o que dorme é criança de novo. Talvez porque no sono não se possa fazer mal e se não dá conta da vida. O maior criminoso, o mais fechado egoísta, é sagrado, por uma magia natural, enquanto dorme. Entre matar quem dorme e matar uma criança, não conheço diferença que se sinta. Frase do querido Fernando Pessoa, ora pois, no livro do Desassossego. Tem uma outra frase, como psicopatologista, estudei muito Jung, que eu gosto muito. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Gustav Jung, que pode ser muito bem aplicada ao sono dos justos, esses justos que eu falei agora há pouco. Pois bem, a produção e a apresentação do programa Saludes é minha, João Carlos Baldan. Na edição e switcher está o Iago Matsumoto. O Ricardo Parra fica na coordenação de conteúdo da emissora e a direção geral fica por conta de Alberto Luchetti. O programa Saludes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços da área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada hoje tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos, ciclos de capacitação em biorressonância. Eu fiz os cursos e participo dos cursos, por isso que eles patrocinam o nosso programa. É uma empresa parceira. No programa Saludes de hoje, nossa pauta é a medicina do sono. Você sabia que o sono tem uma estrutura, uma arquitetura, que a depender da sua qualidade pode ocasionar diversas implicações clínicas, alterar exames, marcadores, produção hormonal e etc. Para tratar desse assunto, eu tenho o prazer de receber o Dr. Roberto Maciel, que é dentista pós-graduado em prótese dentária e DTMs, dores orofaciais, autor de 4 livros sobre oclusão, articulação, temporomandibular, dores craniofaciais, bruxismo, dor orofacial e diagnóstico por tomografia infravermelha. A você que está acompanhando o nosso programa ao vivo, peço que, se tiver dúvida, sugestão, quer fazer alguma pergunta ao nosso entrevistado ou ao apresentador, entre no Facebook, na minha página pessoal, João Carlos Baldan. Está lá a chamada, estamos ao vivo, você pode encaminhar suas perguntas e questionamentos. São 14 horas e 6 minutos, o Saludes é um programa que existe em ressonância com a própria vida. Roberto Maciel é conferencista e ministra cursos teóricos e clínicos de prática clínica aqui no Brasil e também em 25 outros países. É um conferencista e um professor internacional. Outro dia marcamos um café para começar a discutir a pauta do nosso programa e esse café quase que virou um dia todo, né? Tamanha
erudição, né, a linguagem, a profundidade, os estudos e a capacidade do Dr. Roberto Maciel, que hoje, né, eu me orgulho muito já de considerá-lo como não só um entrevistado, mas como um amigo. Dr. Roberto Maciel, muito prazer em recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Salutes. Muito obrigado, eu é que agradeço a essa gentileza e esperamos repercutir os nossos assuntos de uma forma que seja útil para as pessoas de uma maneira geral. Eu coloquei aqui na chamada a pauta de hoje, do produto, da nossa pauta de hoje, e algumas pessoas já estão comentando que muitas pessoas dormem muito mal hoje. Hoje a medicina do sono, a chamada medicina do sono, a arquitetura do sono, é bem levada em conta pela medicina atual no campo, eu diria, de formação médica, por exemplo, doutor Roberto? A medicina do sono foi um dos grandes fatores de desenvolvimento da saúde de uma maneira geral. Entretanto, ainda é preciso que haja mais difunção, haja mais discussão de todas essas variáveis em todas as áreas. De qualquer forma, a partir do advento das neurociências e com o advento de tecnologias dos mais variados níveis, o conhecimento sobre a medicina do sono teve um grandíssimo salto. A partir desse conhecimento foi possível uma perspectiva de uma nova medicina já presente nesse momento. Pois a medicina do sono é algo que normalmente a gente sabe, né, do ponto de vista orgânico, né, que durante o sono toda a recuperação biológica, o cansaço, ocorre, né, um desligamento, né, que a gente tem as escolas esotéricas pelas quais passei, questiona até a ciência, né, onde está o indivíduo enquanto dormimos, né, aquele corpo ali fazendo barulho, roncando, soltando emissões, barulho, etc. O ser não está ali naquele momento, quer dizer, enquanto ele se retira e há praticamente uma recuperação desse organismo, de todas as glândulas endócrinas, das substâncias, etc. O que a medicina do sono hoje fala nesse processo de recuperação ou da qualidade desse sono, doutor Roberto? Perfeito. Essas discussões são muito importantes e muito úteis, porque até nesse momento o que se observa são discussões, em geral, relativamente superficiais, a respeito de técnicas e pequenos problemas muito comuns derivados dos distúrbios do sono. Entretanto, corremos o risco, dessa forma, de simplificar situações de grande complexidade. A medicina do sono está associada... Há uma analogia interessante que seja feita para o telespectador e para as pessoas. Se nós observarmos uma pessoa de 70, 80 anos de idade, bem de todos os pontos de vista, da saúde orgânica, corpo, mente, é possível fazer uma analogia de que essa pessoa passou a fase infantil, a fase da adolescência, a fase de adulto jovem e a fase agora de terceira idade, acima de 60 anos de idade, cumprindo dois grandes eixos da saúde fundamental. É possível afirmar que essa pessoa teve, todas essas etapas, uma perfeita arquitetura bioquímica, uma perfeita bioquímica corporal, e isso está associado naturalmente à alimentação, à nutrição e tal, em todas as etapas da vida, e há uma grande qualidade do sono, que teve uma arquitetura do sono dentro de uma faixa de intensa normalidade. Essa pessoa teve e tem ao longo da vida poucas disfunções, poucas patologias, poucos transtornos de saúde. Ao contrário, quando nós pegamos uma pessoa de 5 décadas, 50, 60 anos de idade, com muito histórico de problemas, de transtornos, de doenças, de internações, de oscilações hormonais, de oscilações de humor, de depressão, com tendências a doenças degenerativas, etc., é possível afirmar que essa pessoa nunca teve, em todas as etapas da vida, um aspecto de bioquímica corporal apropriado e nem tampouco de arquitetura do sono. Esses dois grandes eixos são suportados pela disponibilidade de oxigênio. A produção de oxigênio e a absorção de oxigênio. E o sono tem um grande peso nesse processo. Eu quero agradecer aqui a Cláudia Felizardo, que estão curtindo o nosso programa, a Dília Leles, a Lilian Paves, a Solange Alencar,
Leris, a Regina Sacomã Marques, Fátima Álvares, Tânia Fácil, Roseli Veiga, Marilene Andrade, você vai ter que perdoar hoje que o negócio aqui está difícil, Maria Estela Miller, Dr. Renato Rício, que é colega médico, que já veio aqui várias vezes, Amoen Sena, Juliette Neghelli, Nara Xavier Folha, Ellen Fernandes, Vanderlei Almeida, Fátima Rabelo. Todas as pessoas estão curtindo, fora as que estão assistindo não curtiram aqui ainda e vão participar por intermédio da página do Facebook, Facebook/João Carlos Baldan. Então, Roberto, fala um pouquinho da sua experiência internacional. Eu soube que o senhor morou na Europa durante muitos anos, é isso? Resumidamente, porque eu sei que o currículo é grande. É claro, foi uma experiência muito positiva, sobretudo em Europa, na medida em que eu, como dentista, a odontologia na Europa é apenas embrionária ainda presentemente, talvez menos na Escandinávia, em alguns poucos países já há uma odontologia dos padrões brasileiros, um sistema mais americanizado. Então o que existiu sempre na Europa por tradição é uma medicina normal, convencional, e nos últimos anos o aluno ele faz uma opção pela chamada medicina dentária. Na medida que eu tive o convite para por lá permanecer por uns anos, eu tive que me adequar a essa situação, e o que me foi muito benéfico, porque eu tive que adquirir uma estrutura, uma visão muito mais ampla do que a da nossa convencional odontologia, abrir disciplinas e conhecimentos que até então não constam, e ainda presentemente não constam na grade curricular da odontologia. Então, anatomia mais avançada, neuroanatomia, sobretudo neurofisiologia. Então, foram experiências espetaculares que nos permite hoje fazer uma grande aplicação clínica disso tudo. A pessoa que me apresentou, o Dr. Roberto Nascimento, falou, Roberto Nascimento Maciel, me disse na época que ele é uma das autoridades mundiais no assunto. Realmente é. O Programa Saúde tem muita gratidão de receber o Dr. Roberto Maciel, porque realmente é uma das autoridades mundiais no assunto. Quando eu fiz a psicopatologia em 2002, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, no IPQ, dávamos grande importância naquela época para a fase do chamado sono REM, onde há os movimentos repetitivos dos olhos, como se ali, naquela fase realmente ocorresse o descanso verdadeiro. Foi uma surpresa quando eu estive com o Dr. Roberto falando da grande importância do sono na fase 3, que precede os momentos do sono REM. E naquela oportunidade eu havia estudado que não entramos geralmente em 3, 4 vezes nesse sono REM. Mudou alguma coisa? O que aconteceu, Dr. Roberto? Houve um aprofundamento do conhecimento da arquitetura do sono. É possível observar ainda, presentemente, 4 fases não REM e uma fase REM. A terceira e quarta fase foram resumidas em apenas 3. A explicação é simples e importante, não é? REM significa Rapid Eye Movement, um acrônimo em inglês, movimento rápido dos olhos, que divide a fase do sono. Quando o olho gira no globo ocular, existe um certo padrão de transformações fisiológicas nesta fase, e a fase não REM, que são divididas em 3 estágios. Um estágio superficial, que é o início do sono, que vai aí numa situação de normalidade, vai por uns 20 minutos. O estágio 2 vai por mais uns 25, 30 minutos, são ainda sonos superficiais, mas já se observa a presença de variáveis fisiológicas de aprofundamento do sono. E a fase 3, que agora se conhece através de tecnologia muito avançada, que é o início do pico da produção de substâncias absolutamente fundamentais à vida. Na fase 3, por exemplo, portanto, os bebês na primeira infância tem que ter além da qualidade do sono 3, do sono profundo, reparador, uma quantidade maior. Então isso segue por uma escala de variáveis durante toda a vida de nós indivíduos. Para você ter uma ideia, na fase 3 é o pico da produção endócrina de hormônio do crescimento, de serotonina, que é a substância que controla as nossas emoções, de leptina, que controla o tecido adiposo do corpo humano, de hormônio luteinizante, o hormônio da virilidade masculina, mas, sobretudo, no momento de uma grande incidência
de doenças primárias, como o câncer, que anda cada vez numa incidência mais significativa e provavelmente está associada a muito do modelo de vida atual, essa intensificação de estatísticas. A fase 3 do sono não REM é uma fase de grande atividade imunológica. É a fase onde o sistema produz e secreta linfócitos e substâncias de mecanismos defensivos no organismo humano. Portanto, a grande importância dessa fase está associada ao aparecimento ou não dessas doenças. A curva entre doença e saúde está muito associada a esta fase 3 do sono não REM. Entretanto, e claro, a fase REM também é super importante, o registro das atividades intelectuais, dos aprendizados, é a fase dos sonhos. Entretanto, uma grande discussão nesse momento é que tem um hormônio que é o grande iniciador de todo esse processo, um hormônio em grande discussão científica nesse momento, que é a melatonina produzida pela glândula pineal. Que parece que tem uma série de funções muito além, inclusive, de ser apenas indutor do sono, né? Muito além. A melatonina é uma substância muito estudada nesse momento e muito utilizada já, inclusive no mercado no exterior, aqui no Brasil não há. Claro, além da questão do sono em si, a melatonina, na medida que estabelece o início da arquitetura do sono, estabelece divisores de metabolismo. Portanto, essa nova neurociência que estuda todas as reações, estuda todo o metabolismo do corpo humano, disponibiliza nesse momento grandes informações acerca da melatonina. Quando nós falamos de uma população como São Paulo, que tem aí 2/3, segundo estudos, da sua população que necessita de medicamentos tranquilizantes para encaixar um sono, estamos falando de ausência de melatonina, que tem um declínio na sociedade atual, no mundo todo, um grande declínio de produção, inclusive em crianças. Na medida em que esse declínio de melatonina vai acontecendo, vai piorando a arquitetura do sono e o aparecimento de muitos transtornos. Como a melatonina é fotossensível, ela é desencadeada a partir do estímulo do escuro, e como nós hoje vivemos numa situação de noite iluminada, com muita luminosidade, há um decréscimo grave da produção de melatonina. O Dr. Roberto Maciel é muito gentil, educado, encaminhou uma série de vídeos. Não sei se vai dar, obviamente não vai dar para colocar todos aqui no programa, mas eu peço para o Iago Matsumoto colocar no switcher no meu computador, que tem um filmete aqui muito rápido, mostrando a fase REM, enquanto o senhor comenta a importância desta fase, da fase REM do movimento repetitivo. Vamos lá, Iago? Isso. Perfeito. Então ali estão o movimento dos olhos, né? Exatamente. Isso são estudos que são feitos rotineiramente no exterior, associando a produção dessas substâncias às quais estamos nos referindo às fases do sono. Quer dizer, são estudos muito atuais e que claramente mostram essa importância dessa arquitetura e dessas fases apropriadas. Portanto, o sono está objetivamente associado a uma série de patologias, inclusive primárias. E o decréscimo, digamos, a ineficácia de muitas terapias tem como base a ausência desse processo dentro do metabolismo corporal imunológico, por exemplo. Né? Como a gente pode imaginar, quer dizer, eu imagino como terapeuta, uma pessoa que estudo, enfim, que na fase do sono, até essa grande recuperação, a preparação endócrina, né, em relação ao próprio desgaste orgânico e a preparação para o novo dia, mesmo como a assimilação das experiências cognitivas, intelectivas, emocionais de um dia para o outro, etc. O brasileiro dorme bem, doutor Roberto? O brasileiro dorme mal. Ou é só na Bahia lá que é tudo ok, tá tudo bem? Mas nesse momento nem mesmo na Bahia. Há uma grande epidemia no mundo todo em relação à qualidade e à quantidade do sono. Quando as discussões acontecem, é preciso que nós tenhamos a possibilidade de discutir situações um pouco mais profundas. Nesse momento, há uma grande incidência de questões
neurocomportamentais em todas as fases da vida, em crianças, em adolescentes e adultos, doenças cognitivas cerebrais, e nesse momento se discute a disponibilidade de oxigênio durante o sono. E daí a nossa discussão em relação a, por exemplo, a roncopatia e as apneias que interferem dramaticamente na absorção do oxigênio e na necessidade das demandas da neuroquímica cerebral em relação às funções normais, né? E, portanto, há uma associação direta dos distúrbios respiratórios durante o sono. O ronco e a apneia denunciam essa deficiência de oxigenação e, portanto, isso está diretamente associado a transtornos, a dores crônicas, a fibromialgia, alterações de níveis de depressão e uma série de situações com grande gravidade, onde o oxigênio é insuficiente para manter a normalidade neuroquímica cerebral. Se a pessoa hoje, de uma certa maneira, né, o ser humano está... O que a gente sempre discute aqui no nosso programa, doutor Roberto, é exatamente isso. Que a saúde e qualidade de vida, a saúde principalmente, não é não ter doenças nem sintomatologia, como reza a Organização Mundial da Saúde. Mas você ter conhecimento de quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são os seus pontos positivos, e ajudar a humanidade, a sociedade a avançar, né? E transformar, obviamente, os nossos pontos negativos da nossa personalidade em coisas mais positivas. Está muito claro, pelo que o senhor fala, dentro desta ótica que eu particularmente mantenho sobre a saúde, que uma má qualidade do sono indica necessariamente um estado de infelicidade, eu diria, um estado de não realização pessoal. O senhor concorda com isso? Nós podemos aqui trabalhar com alguns dados, né? Eu tive o prazer de conhecer recentemente um grande neurocientista, que por acaso é brasileiro, meio brasileiro e meio alemão, Dr. Nelson Nociato, que dirige um centro de pesquisa em neurociências em Essen, na Alemanha, e estamos trocando muitas informações, enfim. Nesse momento, na Alemanha, existem registrados no sistema de saúde da Alemanha 20 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. A meta daqui a 9 anos, a expectativa para daqui a 9 anos, 2025, sejam quase 50 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. O que se observa em relação a essa população são dois setores. Uma, ainda que estas pessoas tenham alguma dificuldade física, natural, de locomoções, etc., mas o seu padrão cognitivo está intacto. Ou seja, o nível de discernimento e orientação intelectual dessa população com mais de 100 anos de idade está perfeita, está intacta. Como diz o doutor Air, inclusive, né? Quer dizer, não adianta você viver 100 anos todo craquelado em cima de uma câmera cheia de tubo, né? Isso leva a nos observar o que se passa digamos, com a estrutura da saúde na Alemanha e em outros países. A primeira coisa é a informação, e a informação é básica, então antes da doença aparecer, a informação previne, naturalmente, e, portanto, na Alemanha privilegia, digamos, a nutrição e o sono em relação a essa expectativa de vida. Já existe no Japão, nem se fala, já tem uma grande população. E do ponto de vista do mercado de trabalho, o que se abre aqui para todas as áreas da saúde e também áreas da não saúde, é que temos aqui no Brasil, por exemplo, neste momento, 23 milhões, 12,5% da população brasileira tem acima de 60 anos de idade. E a tendência é de crescimento. Para 2025 seremos 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade. Até lá eu acho que eu vou ter 60. Pois o que passa é que a medicina, em geral, as áreas da saúde, ainda não estão atentas a esse grande mercado para atender essa grande demanda de fato da população, né? A base, de fato, é manter essa saúde dessa população, essa expectativa de vida. E a base é a informação, é a cultura da informação, né? Eu quero lembrar aqui que o programa Salutis tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada tanto na Europa como no Japão, como o Dr. Roberto Maciel acabou de lembrar, são onde há expectativas de vida maiores,
e a Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Quero lembrar de um produto aqui que é o GHE Plus. É uma solução quântica à base de álcool e contém padrões quânticos moduladores do lítio e ativador da ocitocina, chamado hormônio do bem-estar, o hormônio da alegria, né? O GHE Plus. Eu passo muito para esse medicamento para as pessoas com estado depressivo. Ele atua sinergicamente no conjunto hipotálamo e hipófise. Aliás, esse conjunto, esse eixo hipotálamo e hipófise é inclusive também o que comanda a tireoide. Ativando todas as funções hormonais, sendo indicado nos casos de disfunção da tireoide, como eu disse há pouco, otimizando o metabolismo orgânico, problemas emocionais, minimizando fatores de ansiedade e depressão. Benefícios: ativador hormonal, ativador do metabolismo, modulador de humor, otimiza o metabolismo orgânico e a disposição física e mental. Ele é indicado para as pessoas com distúrbios de pressão arterial, tanto a hipertensão quanto a hipotensão, ajudando no controle e equilíbrio dos mesmos. Problemas de obesidade ou magreza, objetivando seu equilíbrio. Ajuda também no tratamento de osteoporose, inclusive de distúrbios sexuais, otimizando o desempenho do hipotálamo em ambos os sexos. Pessoas interessadas podem entrar em contato aqui na Quantum Bio, aqui em São Paulo, 5594-7736, esse é o site da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br. Dr. Roberto Maciel, estamos recebendo o Dr. Roberto Maciel, dentista especializado em distúrbios de ATM e na medicina do sono, na arquitetura do sono, um dos especialistas mundiais no assunto. Tem várias, vou trazê-lo aqui em outras oportunidades, porque tem uma série de especialidades e assuntos que obviamente um programa não cabe para tratar de todos esses assuntos e da sua especialidade e profundidade, verticalização do seu conhecimento e prática clínica. Dr. Roberto Maciel, dentro dos distúrbios do sono, as pessoas que têm muitos problemas do sono, qual seria a porcentagem? A percentagem existe do problema da apneia, por exemplo? Justamente o que falamos no bloco anterior em relação à faixa etária. A faixa etária é uma das condições de prevalência. A partir de 50 anos há uma flacidez natural, e tanto no sexo feminino como masculino, portanto é a faixa de prevalência. Existem algumas situações preocupantes. A apneia e o distúrbio respiratório, não vamos dizer apneia, porque o que se observa nesse momento é que não é necessário que o indivíduo tenha uma roncopatia severa e nem uma apneia definida, mas basta que ele tenha distúrbios respiratórios. Por exemplo, crianças que apresentam disfunções respiratórias. Os neurotransmissores com 6 segundos de insuficiência de oxigenação já são suficientes para serem causados danos nas relações eletroquímicas dos neurotransmissores. Isso é muito grave nas crianças. Há um estudo de São Paulo do ano passado, me parece suportado na Universidade de São Paulo, com 500 crianças, demonstrando 45%, quase 50% das crianças até os 14 anos de idade com sobrepeso, com obesidade. Naturalmente, isso é uma situação de grande gravidade. Essa questão da obesidade infantil implica em processos respiratórios, implica em disfunções respiratórias enquanto se dorme, implica, hoje já completamente descrito pela ciência, implica em alterações cognitivas. Então, crianças com tendências à depressão infantil, juvenil, as chamadas bipolaridades, têm essas implicações todas. Está me ocorrendo aqui agora, doutor Roberto, eu imagino que talvez o TDAH também, né, os distúrbios de hiperatividade e déficit de atenção. Isso nos dá, para nós dentistas, que temos o contato direto com um grande número de pacientes, crianças, nomeadamente alunos de pediatria, ortodontia, a abertura dessa discussão. O Brasil, perigosamente, é um dos maiores consumidores de anfetaminas, de Ritalina. A
A Ritalina é um medicamento que não tem margem de segurança, ela tanto pode atingir as metas de quem prescreveu, como ela pode até piorar as situações. Existem alguns países que a Ritalina é proibida. É curioso isso, né? Que aqui no Brasil, inclusive, tem escolas que exigem, né? A gente fez até um programa recentemente de escola que ficou exigindo que se... Ou seja, o que nós estamos... me volto de novo aqui a mencionar o nosso amigo Nelson Anunciato, neurocientista, que faz uma descrição super interessante, que um professor da Alemanha fez uma pergunta para todos no auditório. Ele colocou um ponto negro no quadro, na lousa, e solicitou que os alunos dissessem o que estão vendo. Todos disseram, estamos vendo um ponto negro na lousa. Ele disse, esse é o grande erro, o grande equívoco da medicina de uma forma geral, ou seja, você vê o ponto negro, mas não vê o quadro que está por trás do ponto negro. Né? A grande complexidade nesse momento do entendimento dos mecanismos, do metabolismo corporal, são muito importantes que sejam descritos, porque senão nós simplificamos demais o processo e temos a possibilidade de equívocos diagnósticos. Só para completar, em relação ao TDAH, ao transtorno de hiperatividade infantil, existe no hospital de Paris, um hospital centenário e tradicional, onde nasceu a neurologia, onde o pai da neurologia, chamado Jean Martin, entre os alunos dele, apenas para se ter uma ideia, entre os alunos do Jean Martin existe o Freud, existe o Gilles de La Tourette, existe o próprio James Parkinson. Portanto, a síndrome de Tourette e a síndrome de Parkinson foram desenvolvidos pelos alunos nesse hospital, que é o Hospital Pitié-Salpêtrière. Nós estivemos, por algumas vezes, no departamento de bruxismo infantil, e foi observado que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade infantil, como também no adolescente e até mesmo no adulto, tem a ver com a arquitetura do sono, né? Tem a ver com a oxigenação de neurotransmissores. Isso é um assunto super interessante que nos leva, inclusive, a uma lembrança de um trabalho que foi iniciado nesse mesmo departamento de neurologia em Paris, com relação às isquemias cerebrais, com relação ao AVC e o bruxismo. Se sabe que a atividade noturna cerebral e o bruxismo do sono é uma hiperatividade de neurotransmissores, precisa de um grande suporte de oxigênio. Na medida que há, por exemplo, déficit respiratório e não se cumpre essa demanda de neurotransmissores, o indivíduo pode se candidatar a AVCs e a outras variáveis funcionais, e entre essas, a depressão, a hiperatividade e tudo mais. Ou seja, a avaliação de um transtorno de hiperatividade, ela merece muito mais. O que se percebe é que há muita prescrição, há muita proposta terapêutica e pouco diagnóstico. Eu vou querer voltar aqui, Iago, se você puder colocar isso. Pode fechar só lá, que eu estou precisando resolver um negócio aqui. Só o meu monitor, isso, para voltar ao assunto da apneia, cortando aqui o microfone dos estúdios, por gentileza. Espero que tenha cortado. Ah, meu Deus do céu. Obrigado, Iago. Então, por esse filme, né, Dr. Roberto, você está vendo a importância exatamente do estrangulamento aqui dessa região orofaringiana, né, em que aí acontece a apneia e o próprio ronco, inclusive. Né? Nesse caso, se observa uma ilustração, e foi ótimo o diapositivo parado nesse ponto, e que se define e que se conceitua a apneia. A apneia, portanto, é uma interrupção, uma parada do processo respiratório total. O indivíduo para de respirar, né? E claro, você pega uma polissonografia, tem pessoas que fazem essa parada, tem um índice de parada de 1 em 1 minuto, quer dizer, durante 1 hora faz essa parada 60 minutos.
Lógico, 60 vezes. 60 vezes. E isso fragmenta o sono, isso gera todo um débito do sono. A persistência desse processo, a cronicidade desse processo, fatalmente vai desencadear processos patológicos no indivíduo, isso não tem dúvida, em todos os setores do corpo humano. Há um acordo nesse momento, um acorde entre os estudiosos de que o sono e a oxigenação associada à nutrição são as bases, as grandes metas para os próximos aí, dezenas de anos, décadas da medicina, quer dizer, a obtenção desse processo. A minha pergunta, Dr. Marcel, é se os distúrbios de ATM facilitam esse processo de apneia. Isso foi muito bom você colocar, porque esse é um tema dentro do universo da odontologia que sempre é seguido de alguma controvérsia, né? ATM é a articulação do osso temporal com a mandíbula, né? Se tornou consagrado, do ponto de vista conceitual, de que esses distúrbios estariam associados a uma série, digamos, de transtornos musculoesqueléticos e de relações crânio-cérvico-faciais. Claro que é um ponto importante, mas é uma relação biomecânica e que por trás, eventualmente, dessa relação biomecânica existem patologias até primárias, existem processos degenerativos, neoplásicos e tudo mais. Não há uma relação direta dos distúrbios da TM com os distúrbios respiratórios, a não ser que há uma relação direta das relações maxilomandibulares na redução do tubo da via respiratória. E aí a grande importância da odontologia, desde a pediatria, essa redução do processo respiratório é o centro do grande problema, da obtenção da oxigenação. Daí a correção das maloclusões, a reabilitação das alturas e dos espaços respiratórios implicados nesse processo, né? Eu estou fazendo essa questão porque nós, acupunturistas, trabalhamos principalmente com a ATM, com colocações de agulha, exatamente nas articulações, localizando nervos, tendões, musculaturas, fibras que estão mais inflamadas, etc., para poder colocar as agulhas, obviamente trabalhando com os meridianos que passam nessa região para poder fazer um tratamento articular. Ora, se você me permite, isso foi muito importante. Há no Brasil, não só no Brasil, mas enfim, por aqui, como há um grande volume de dentistas, muitas vezes a colocação simples e objetiva de um aparelho na boca, como esse que aqui está, e como se isso de fato resolvesse todas as situações. É preciso que tenhamos a consciência de que nós vamos fazer uma modificação significativa toda noite no posicionamento tecidual das pessoas. E muitas vezes, num grande número de vezes, na verdade, isso não resulta porque não houve uma preparação desses tecidos. Essa preparação é importante e ela envolve, naturalmente, todas as áreas, a fisioterapia, a acupuntura, a posturologia, na preparação que se nós colocarmos um aparelho como esse, para tentar obter uma via respiratória correta, mas se houver um processo inflamatório assintomático que vai ter reação de dor, sensibilidade, o aparelho não vai funcionar e nós não vamos resultar em sucesso. Aliás, eu gostaria de pedir ao Iago a gentileza de colocar, nós fizemos umas fotos deste aparelho que está aqui, que é muito interessante, além de não é só um aparelho, só para ele mostrar aqui, doutor, não é só uma placa de reformulação dos dentes. Pelo que eu entendo, não entendo absolutamente nada de odontologia, mas me parece que este aparelho puxa a mandíbula, né, para que haja melhor tonicidade da orofaríngeo, é isso? Aqui o que se coloca, toda a terapêutica respiratória tem como meta fazer o indivíduo ter fluxo respiratório, não é? Seja a traqueostomia, seja a uvolopalato, a faringoplastia, todos têm a sua importância num dado momento seletivo e a terapêutica que se prioriza é uma de consenso, de acordo com cada situação. Esse caso dos aparelhos, a grande maioria tem como meta fazer um pequeno avanço da mandíbula e nós temos inclusive um videozinho aí que mostra o palato mole, o céu da boca,
colando com o assoalho da língua, quer dizer, impedindo completamente o processo respiratório. Esse aparelho, nós já passamos, durante esses 30 anos, por muitos desenhos de aparelhos diferentes, é o que eu tenho observado com maior grau, digamos, de resposta, de conforto. Porque o aparelho tem que ter conforto para ser utilizado. É o filme 9, é isso? Pode passar esse filme aqui pra gente, Iago, por gentileza? É exatamente esse, né? Que a mandíbula desce. Exatamente. E aí cria... Exato. Então isso mostra o mecanismo, né, o mecanismo do fluxo respiratório sendo interrompido, né, pela caída do palato mole e do assoalho da língua para trás, né, para posterior, fechando o processo respiratório. Né. Esse é o fluxo normal. Que é a apneia obstrutiva do sono. Que é uma obstrução, né, do processo, é uma interrupção do processo respiratório normal, à noite, de preferência, né, e, portanto, isso impede a função respiratória, né, e em todas as idades, claro, como nós comentamos aqui. Então, isso é uma postura multidisciplinar, evidentemente, tem que ser analisado, a pneumologia, a neurologia, porque temos as apneias centrais, otorrino, enfim, isso é de uma postura multidisciplinar. O dentista está envolvido nesse processo. E o aparelho tem um mecanismo de não permitir que a mandíbula caia, que a mandíbula feche aquele espaço respiratório. E ela só mantém ou ela puxa a mandíbula? Depende muito de cada situação, de cada necessidade. De cada paciente. Mas né? a ideia é tracionar um pouquinho para frente a mandíbula para dar uma via respiratória mais confortável. Isso controlado com exames de alta sensibilidade de controle. Né? Aí está, portanto, o aparelho. Esse é um dos desenhos, existem muitos, né? Esse é um que nós gostamos. Enfim, isso é um tema que tem uma relevância, porque isso pode ajudar muita gente a numa série de situações, né? Na medida que se restabelece o fluxo respiratório, porque normalmente em termos de apneia ronca o que se discute é o barulho, o ruído que se faz para o companheiro da cama e etc. Mas isso de fato tem uma situação muito relevante na vida das pessoas, é restabelecer a saúde. O Ibsen Vila pergunta o seguinte: quais os principais desafios, na sua opinião, para que os dentistas sejam menos tiradores de pedidos, entre aspas, trabalhando somente nos efeitos e busquem trabalhar mais na identificação das causas dos problemas? Exemplificando, sabemos que o bruxismo é a causa de muitos problemas odontológicos, mas o próprio bruxismo tem suas causas. Poucos dentistas têm essa visão holística da saúde do paciente, por isso eu gostaria que o doutor comentasse. Isso é uma observação muito pertinente, não é? Um dos grandes equívocos, um dos históricos equívocos da odontologia foi exatamente em relação ao bruxismo, que centrou todo o tratamento, todo o processo terapêutico do bruxismo em placas oclusais. Na medida que se sabe que o bruxismo tem uma fonte de entre 80% a 90% gerada no sistema nervoso central, no cérebro, naturalmente que um aparelho nos dentes, nós estamos trabalhando apenas no efeito. O bruxismo, do ponto de vista real, ele deveria ser tratado na sua fonte, que é fonte cerebral, com as mais absolutas variáveis, efeitos de medicamentos químicos, efeitos de antidepressivos, de benzodiazepinas, etc. O fato é que a fonte do bruxismo está dentro do cérebro, em todas as idades, o bruxismo do sono. Que área do cérebro tem isso especificado já, doutor? Sim, há um descontrole, por exemplo, o bruxismo poderia ser... Hipotálamo? O hipotálamo está envolvido, o sistema límbico está envolvido, há uma série digamos, de áreas cerebrais que estão envolvidas, né? E de modo que a placa, ela funciona muito bem, ela ameniza o processo na medida em que ela equilibra as forças do bruxismo e protege os tecidos passivos do sistema respiratório, mas uma placa não pode ser considerada um tratamento para o bruxismo. Com o advento da toxina botulínica, mais um salto foi dado, quer dizer, você pode controlar um bruxismo por 2, 3 até 5 meses, que é quando o efeito do bruxismo, da toxina ocorre, não mais do que isso, não é? Porque a descarga de acetilcolina que a toxina
neutraliza, volta para a neurogênese de um bracinho do neurônio que vai ali e restabelece essa conexão. Então o bruxismo está muito associado a terapias que tratam do sistema nervoso central, dentro da psicologia, dentro da acupuntura, dentro de situações do sono. Por exemplo, não existe bruxismo na fase 3 do sono não REM. Então, muitas vezes o bruxismo é você cuidar que o paciente tenha o resgate dessa arquitetura do sono. A pergunta é perfeitamente cabível. Baldan, mas por exemplo, há processos judiciais com perdas de implantes, reabilitações e tudo mais. Nós, algumas vezes, somos convidados para tentar compor aí no conselho, a defesa de algum colega, e a grande questão é que colocam os promotores e juízes, inclusive isso na Flórida, como nós somos convidados para falar sobre bruxismo, depois do nosso livro Bruxismo. O que se coloca, portanto, em termos jurídicos, é que eu digo, olha, isso a causa desse problema, dessa perda, foi o bruxismo. E aí diz, sim, mas quem cuida do bruxismo? Eu digo, nós dentistas. Mas, infelizmente, não existe uma cadeira, uma disciplina na escola chamada bruxismo. Como não existe uma disciplina chamada dor orofacial. Portanto, há que se pensar numa reciclagem, né, numa modificação, numa atualização das disciplinas e das prioridades dentro do nosso ensino. Isso não tem dúvidas. O que me parece, a Patrícia está perguntando como fazer pergunta. Pode perguntar, Patrícia, pela página do Face mesmo, onde você mandou, que eu repasso a pergunta aqui para o nosso entrevistado. Me parece que questões emocionais, por isso que eu perguntei do hipotálamo, né? Eu mesmo, particularmente, para mim, experiências em fases difíceis, em problemas mais graves, emocionais, parece que a nossa tendência ao bruxismo tende a aumentar, né? O fator emocional está completamente envolvido. E mais uma vez eu volto aos estudos, os estudos disponíveis das neurociências, a neurofisiologia, né? Existe uma grande convergência na área do chamado sistema límbico, no chamado circuito de Papez, uma convergência de estimulações de vários territórios nervosos que passam nesse sistema límbico e fazem convergência com os estímulos da expressão emocional. E isso, em hipotálamo e tálamo, é filtrado para a córtex, e a córtex não tem uma divisão entre o que é real físico e o que é real emocional, e a interpretação desse processo está dentro da situação emocional. Então, situações até certo ponto relativamente simples do ponto de vista da rotina clínica, para o paciente se tornam complexas na medida em que ele envolve o processo emocional. Né? Então, o bruxismo do sono tem muito aspecto do nosso modelo de vida atual, um modelo de vida que exige diariamente um grande nível de ansiedade, de tensão, de compromisso, naturalmente que isso é um gerador de bruxismo. Né? Isso associado a tendências pessoais e a situações orgânicas de bioquímica cerebral desencadeia bruxismos. O que é o bruxismo é que por trás dele existem grandes situações. Eu quero agradecer aqui as curtições da Débora Solar, Shei Jarion Cho, Ibsen Vila, que fez essa pergunta, provavelmente é um dentista, e o Sérgio Gonçalves dos Santos, o Júnior Neri, além da Hélio Fernandes, Gisele Fessel. A odontologia no Brasil está evoluindo, doutor Roberto? A odontologia no Brasil é seguramente a odontologia mais avançada do mundo. O que tem de grandes profissionais aqui é excepcional. Né? Nesse momento, presentemente, os campos da estética, por exemplo, o Brasil dita né, cátedra em todo o mundo. A odontologia brasileira é riquíssima de talento e tudo mais. No aspecto, por exemplo, da dor, isso é possível, mas isso não é só odontologia, são todos os setores, que haja ainda necessidades, né, de novas possibilidades. O que se lamenta um pouco é que esses grandes avanços da odontologia, infelizmente, quase sempre não estão dentro da universidade. Quer dizer, a universidade ainda está um pouco defasada das necessidades e da atualização do que se disponibiliza presentemente no primeiro mundo. Situações de tecnologia avançada que já são disponíveis na odontologia privativa brasileira,
infelizmente não estão dentro da Universidade Brasileira. Vai ter um evento, são 14 horas e 52 minutos, dia 1º de agosto, você viu, né? A gente fala 1 hora, mas está acabando o programa. Lamentável. Dor crônica e patologia do sono, clínica, neurociências e tecnologia, o nome do evento que ocorrerá no Rio de Janeiro, é isso? Nós temos um evento no Rio, 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Né? Patologias do sono e dor crônica. Né? Quer dizer, isso do ponto de vista multidisciplinar. O foco são lá os colegas dentistas, mas entretanto sempre temos fisioterapeutas e até médicos envolvidos, porque o tema é aberto naturalmente e dor e patologia do sono é uma sobreposição de possibilidades de todas as áreas. Eu tenho alguns convidados, nós priorizamos alguma coisa de tecnologia avançada e utilizamos, por exemplo, treinamento com termografia infravermelha na identificação de pontos de dores, para ajudar os nossos achados, a nossa orientação clínica. Nós temos neurociência, né, que o Dr. Nelson Anunciado sempre entra por Skype direto de Alemanha, para falar um pouco sobre o que nós estamos aqui discutindo. Nós temos clínica de treinamento com pacientes e temos agora, digamos, a inserção de técnicas mais tradicionais do ponto de vista da medicina natural, que é a acupuntura, né, que nos honrará com a presença. Então nós estamos tentando fazer um elo de vertentes de tecnologia, de sensibilidade clínica e de tradição de medicina natural, né? Eu estou vendo aqui o programa, é Clínica, Neurociência, Tecnologia, Curva Biológica Vital, Ciência do Sono, Declínio da Melatonina, Sono e Obesidade, Sono e Depressão, Sono e Doenças Degenerativas, Sono e Dor Crônica, Sono e Câncer. Além do Dr. Roberto Maciel, que é o coordenador desse curso, são 3 dias, como o doutor falou agora mesmo. O Dr. Naif Tadeu irá participar via Skype, não é isso? Também que... Dr. Marcos Brioski, né, também via Skype. O Marcos Brioski vai no presencial. Vai no presencial. Sim, sim. E eu também estarei presente lá, com muita honra. Nós vamos falar sobre acupuntura, sobre as questões ligadas aí ao nosso trabalho e como podemos auxiliar nesse trabalho. Sem dúvida será um grande evento, não só para dentistas, mas para médicos, fisioterapeutas. Exatamente. Seria interessante, né, até que os ortopedistas, né, meu filhote é ortopedia R1, né, o ortopedista também tem que ver a postura, porque coluna, todas as vértebras lombares acabam se refletindo nas cervicais todas elas com inervação, estrutura muscular, né? A gente, em muitos distúrbios de ATM, a gente faz até uma manipulação, a pessoa deita de decúbito de barriga para cima, a gente faz uns estiramentos, puxa a cabeça para soltar um pouco as cervicais, né? De modo a desacelerar, tirar toda a tensão temporomandibular, né? Perfeitamente. Não é possível separar o corpo do crânio e do cérebro. São indivisíveis. São indivisíveis. Exatamente. Por isso que se cortava na França a cabeça das pessoas, doutor? Nós aprendemos, isso veio de um francês, que é o René Descartes, a chamada filosofia cartesiana é separar o corpo, não é? E talvez isso tenha alguma coisa com as guilhotinas, não é? Sim. Mas essa filosofia está acabada, né? O corpo tem que ser, quer dizer, o indivíduo tem que ser visto integralmente, né? Doutor Roberto, as pessoas interessadas nesse curso, como é que fazem? Entram no site, tem telefone? Sim, tem aí nos Facebooks e tudo mais, isso no Espaço Hábil, lá do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e já é o nosso, penso que o 6º, 7º curso, com grupos muito seletivos e nos dá muita alegria discutir com essas pessoas, porque é clínica pura, né? Vamos fazer esse curso mais à frente em São Paulo, e vamos fazê-lo em 2 ou 3 países na Europa ainda esse ano, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia Liares. Demorou, mas saiu. Patrícia, tem o TDAH DTM. Você comprou aonde, Patrícia? Bruxismo, usa aparelho dentário e acorda todos os dias com dor de cabeça desde 1º de maio de 2016. Tomo 6 miligramas de melatonina. Há possibilidade de estar tendo falta de oxigênio de cérebro?
Pois é, isso tudo nós comentamos agora. A grande falta é diagnóstico. Né? Quer dizer, falta de diagnóstico, de fato, saber o que se passa de fato. Um exame muito interessante, sine qua non, para começar a investigação desse processo, é a polissonografia. Né? A polissonografia para a Patrícia talvez seja o início, mas além da polissonografia, para diagnóstico, uma bela propedêutica, porque nós não podemos esperar que os exames nos tragam todas as informações. Né? Esse foi talvez o grande erro, assim, o grande equívoco. Se pensou que com a tecnologia, as tecnologias resolvessem e oferecessem todas as respostas. Entretanto, a máquina quase fala, mas ela não pensa. Pensar tem que ser o profissional, que tem que fazer todas as analogias e tal. Naturalmente que uma situação como essa, que pode ser relativamente simples, mas pode ter complexidades, então nós não podemos formular hipóteses simples para uma situação às vezes complexa e nem tampouco exagerar numa complexidade numa situação às vezes simples. É diagnóstico. Né? É a etiologia também, né? A etiologia do processo. Né? Uma bela história clínica, etc. Isso é. A Dília Leles escreveu uma avaliação da página JC Baldan, João Carlos Baldan. Parabéns pelo programa, gratidão por nos proporcionar a oportunidade de termos acessos a importantes conhecimentos, que com certeza tem melhorado a vida de muita gente. Muito bom saber que ainda existem pessoas do bem que podemos confiar. Gratidão também aos seus convidados, profissionais competentes e compromissados com a verdadeira medicina humanitária. Doutor Roberto Maciel, estamos já chegando no final do nosso programa. Eu gostaria que as pessoas que tiverem necessidade de entrar em contato consigo, e-mail, telefone, inclusive mais informações sobre o curso, pode procurá-lo. Como é que as pessoas te acham? Eu estou na clínica NAIF, através aqui do programa, né, e através do próprio Espaço Hábil, que eu não tenho aqui de cor os contatos. Né? Sei. Mas eles estão disponíveis aí já no meio. Hábil é H-A-B-I-L. Exatamente. Espaço Hábil no Rio de Janeiro. Né? E eu posso dar o meu e-mail. Sim, e-mail pessoal, se desejar. Pessoal, não tem problema, é Roberto Nascimento Maciel, @yahoo.com.br. Né? Muito simples. E pronto, sejam muito bem-vindos. E, claro, eu espero que nós possamos estender essa discussão. Eu gosto muito do senhor Antônio Damasio, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, um dos grandes cientistas nesse momento, que diz exatamente o seguinte: escreveu um livro fantástico chamado Razão e Emoção, o Erro de Descartes, um português que está nos Estados Unidos há muitos anos, neurocientista. Que os grandes profissionais da saúde não são versados somente no essencial da fisiopatologia, do domínio dos procedimentos técnicos. Normalmente, esses grandes profissionais da saúde são profissionais que compreenderam os conflitos do coração humano e que, a partir de sensibilidade, de conhecimento e de talento, tornam, digamos, as suas terapêuticas bem-sucedidas. Tá certo. Eu agradeço muito a sua vida. O Dr. Roberto Maciel mora em Goiás, né? Eu estou em Goiânia e trabalho em São Paulo. E trabalha em São Paulo, pertinho, vai e volta. Exatamente. Vai de manhã e volta à tarde. Exatamente. E ele está atendendo tanto lá quanto aqui. E, obviamente, ele teve que fazer um remanejamento na sua agenda para estar presente aqui no nosso programa, pelo qual eu agradeço, viu, doutor Roberto? Deixando as portas sempre abertas aí, como profissional, como amigo, como competente profissional que é. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço e me congratulo com você pelo programa. Precisamos mais disso no país. A informação é que nós precisamos mais desse país. Informação sobre saúde básica, sobre cultura básica, enfim. Muitos parabéns, como se diz em Portugal, congratulações e votos de cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Eu quero, para encerrar, antes de encerrar esse programa, eu quero lembrar, as pessoas muito me escrevem pedindo orientações de programa, de produtos. Qual o ômega 3? Tem colegas que querem equipamentos, o Hidrovitalis, por exemplo, na Nova Ciência, o Acufinder, máquinas de localização de pontos, de estímulo de eletroacupuntura. Eu quero convidá-los a visitar a loja virtual, que é uma loja que tem os produtos da NIL e os produtos da Nova Ciência, que é loja.jcbaldan.com.br. Pode colocar o monitor, por favor, Iago? Tá chegando ou não?
Não entendi. Acabou o programa, ele não vai pôr. Bom, mas é loja.jcbaldan.com.br e tem um produto lá chamado Nigrus Bal, que é um óleo de groselha negra, que é muito interessante, é um antioxidante de primeira ordem, é muito interessante para anti-envelhecimento e para o sistema nervoso central. Muito bem, estamos aqui encerrando o programa Salutes, que tem na edição e switcher o Iago Matsumoto, Ricardo Parra na coordenação de conteúdo aqui da emissora, a direção geral fica por conta de Alberto Luchetti, a produção e a apresentação é minha, João Carlos Baldante. Espero você na próxima segunda-feira com o nosso campeão de audiência aqui, Dr. José Roberto Cáter, e a nossa pauta será osteoporose. Não perca, segunda-feira, 14 horas ao vivo aqui. Uma boa semana a todos, muito obrigado pela atenção e até lá.